A gente vai descobrir se é verdade essa lenda que existe nesse bosque. Ai, quem tem a nossa idade já viu esse bosque em desenhos animados. Que maneira especial de começar o dia, né? Aí o seu Walt Disney veio pra cá, caminhando nesse bosque, comeu uma parrilla depois, uma panqueca doce de leite, e voltou para os Estados Unidos e teve a inspiração de fazer o Bambi. Não, mas ele se inspirou enquanto ele estava tomando um Fernet com coca. Ele não gostou muito do Fernet, botou uma coquinha, ó, glup, glup, fez o filme e o Bambi. Pura inspiração esse lugar. Oi, turma! Não venham dizer que a gente tá acordando tarde. A gente tá acordando junto com o sol. Mas o sol tá saindo 8h30 e ainda é maio. Imagina lá por julho, agosto. Vai dizer que não é bom viver no inverno? Frio e acordar tarde. Bom, a gente já tomou café da manhã. Hoje é dia de uma aventura bem especial. Uhul! Caminhadas! Ai, que delícia! Ele vai me levar pra caminhar só um pouquinho hoje. Hoje é mais de 20 quilômetros. Meninas, vocês precisam casar com um marido que vá buscar a bota de vocês e que depois da trilha lave a bota. Depois do vulcão, essa bota tinha ficado uma tristeza. Ela tá limpinha de novo! Apareceu limpa! E essa é boa de caminhar, né, Lois? Essa é uma delícia, quentinha. Às vezes dizer que está frio não adianta muito, né? Mas visualmente agora dá pra ver quanto frio tá na rua. Estamos com todas as cobertores no corpo, né, mãe? Todos os possíveis. Na verdade, a gente não tá com frio, né? Caminhando não dá frio, mas o problema é quando a gente para comer, daí a gente quer estar confortável, aí a gente bota bastante roupa. E hoje a caminhada é no meio do bosque, então acho que vai ter pouco sol, o que prejudica muito também. Bora pegar essa mochila, que toda vez que a gente põe essas mochilinhas de passeio, a gente é feliz, né? Sempre, muito. Bate a porta aí pra nós, pra fechar a casa. Por cadeado, né? Que a gente fica o dia inteiro longe. Bora por cadeado. Deixa eu fechar essa outra aqui também. O lugar que a gente estacionou, e normalmente é como a gente gosta de fazer, a gente estaciona sempre onde tem bastante movimento, quando a gente fica muito tempo fora de casa. Então a gente tá bem no centro de Puerto Manzano. É Puerto Manzano aqui? Não. Do Porto de Villa Langostura, né? Da onde saem os passeios. A gente já conversou com o restaurante ali da frente, ontem ainda, para perguntar se a gente ia atrapalhar se deixasse o carro aqui. Já conversou com os vizinhos, todo mundo disse que tá tudo certo, então, pelo tema de proibição de motorhome aqui pro São Martim, a gente tá tranquilo, ninguém tá chateado que o nosso motorhome tá estacionado ali. Então, acho que agora a gente vai tranquilo, sossegado pra trilha, né? E a noite foi de paz, né? Ah, nem um barulhinho. Mas também, olha que lugar espetacular que a gente tá. Olha aquelas árvores lá maravilhosas. Isso aqui é de sonho. Imagina o que vem de trilha hoje. Hoje é dia de fazer uma caminhada por um bosque patagônico para conhecer uma árvore que só existe por aqui e em nenhum outro lugar do mundo. A gente já conhece, mas acho que vocês merecem conhecer também. O arraião! Olha que árvore maravilhosa! E a gente vai descobrir se é verdade essa lenda que existe nesse bosque. Ai, quem tem a nossa idade já viu esse bosque em desenhos animados. Sugiro ficar até o final para saber que bosque é esse, hein? Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Que lo pasen muy lindo. Gracias. Tudo certinho, Dé? Tudo certo. Quantos Ingressos quilômetros? na mão. 11 para ir, 11 para voltar. Mais os mirantes? Perder as pernas. Tomara que dessa vez não seja perigoso que nem foi o vulcão. É verdade. E começamos como? Do jeito que tu gosta. Como? Subindo. Ah, dá. Que maneira especial de começar o dia, né? Tô conversando com eles me entendem, ó. Ó, e respondem ainda.
Acabamos de comprar nossos tickets e o valor foi de 20 mil pesos argentinos para poder entrar no parque. R$72, né, Dé? É isso? Não converti. Aham. Tu converteu direitinho? Converti direito. Então é R$72 por pessoa. E no início da trilha te dá direito a ver pica-paus maravilhosos. Fomos surpreendidos por 2 pica-paus de um lado, mais 2 pica-paus do outro lado. E eles estavam muito o quê? Charlantes, charlatones. Passou umas moças e falaram, muito charlatão. Acho que eram 2 machos do lado direito e um casal no lado esquerdo. Coisa mais linda. Nossa, barulhentos, batendo seu bico, cantando. Melhor maneira de ser recebido numa trilha com a cor vermelha do pica-pau. A gente nunca tinha visto tão de perto, né? Para quem não está disposto a fazer uma caminhada longa de 22 quilômetros, existe a possibilidade de fazer só um trecho, não fazer ida e volta. Que aí tu pega um barco e passeia pela baía que divide a Langostura. O barco, pelo que nos informavam, custava 60 mil, só um trajeto, né? Existe a possibilidade de tu vir conhecer o bosque que nós estamos indo lá conhecer de barco o tempo inteiro. Aí provavelmente vai pagar o dobro. Então, como o objetivo é economia, vamos botar essas pernas para funcionar. E saúde, né, Dé? Saúde é consequência da economia. Estamos atrasadíssimos na trilha. A gente não fez nenhum quilômetro, já se passaram quase meia hora, 40 minutos. Encontramos um pica-pau e milhares de cogumelos coloridos. Coisa mais linda os cogumelos. De fome a gente não morre aqui na trilha. Pode morrer depois intoxicado, mas come todos os cogumelos bonitos que tem por aqui. É um bosque muito úmido, né? Aham. Super lindo. E agora a gente caminha olhando para o chão para ver se acha o cogumelo diferentão. Tem um azul e um roxo incríveis. A gente saiu daqui, ó, onde a gente deixou o carro, bem no início do parque. Nós só caminhamos 2,5 km até agora. Que é tão lindo, mas a nossa ideia é chegar aqui na pontinha. E voltar. A volta vai ser mais rápida, então aproveitem a ida, porque vai ser agora que a gente vai desfrutar do caminho. Mais uma caminhadinha e nos deparamos com um cercado, tipo um quadrado de cerca. E aí aqui nessa placa diz que é para passar e deixar fechado para evitar que entre cachorros. Olha, ela fecha automático. Que legal. É um corta-cachorro, né? Para evitar que os cachorros entrem, para não matar a fauna local, que é esse bichinho aqui, ó, o ruijin. Acho que é assim que se fala, né? Deve ser lontra. É uma lontra. Né? Uhum. Então passa aí, vamos ver. Cuida pra não bater. Faz de conta que é da tua casa. Parei que eu vou passar junto. Ó, e aí agora tem a outra. Sistema bem feito, né? Eu nunca vi um negócio desse. Muito legal. Se é pra proteger... Ai, mas é pesado. Se é pra proteger mesmo, protege. Interessantíssimo. Agora embalou a caminhada, achamos um ritmo bom. Passou por nós gente correndo e por gente de bicicleta, que são os únicos modos que tu pode passar para fazer essa trilha. Como é parque nacional, não pode fazer fogueira, não pode acampar, e todo lixo que tu consumir, que tu fizer, tu tem que trazer de volta. Tem uma coisa que a gente tem que repetir, é o nível dessa trilha. Ela é longa e fácil, mas o que tá de bem marcado, vocês não têm ideia, né, Dé? Muito. Nossa. E eles te incentivam pra fazer. Tu conversa com as pessoas na rua e eles te dizem assim, toma cuidado com as raízes, pode tropeçar se tu for rápido demais, mas tá muito de boa. E te dizem, vai que é muito bonito. É um pouquinho ao contrário do Brasil. Eu preciso falar sobre isso. No Brasil as pessoas não te incentivam muito e as trilhas não estão bem cuidadas. E eu falo isso não para diminuir o nosso país, e sim para incentivar que isso melhore. Uma coisa eu vou ter que te dar razão, Debrinha. Fazer caminhadas nesse frio é muito mais gostoso. Esse bosque está lembrando um pouquinho das nossas caminhadas lá pela Amazônia. Sem mosquito, sem coceira. Cada um com a sua paisagem, claro. Lá tinha muito mais diversidade de animais. Mas é muito mais... De árvores também, né? Também. É isso mesmo. Aqui tem 2 ou 3 tipos. Bem altos e antigos. Mas
essa caminhada no frio te anima. Motiva, né? Motiva. Te faz sentir que tu tá vivo, que tu quer seguir adiante, assim, sabe? No calor tu fica, já deu. E começa a suar, né? E tem água perto ainda. Bom. Vamos, frio! Duas porteiras, hein? E um bosque inacreditavelmente muito bonito. Olha o tamanho dessa árvore que tá aqui na frente. Quanto mais pertinho da ponta, mais bonito tá ficando, né? E tá mais iluminado agora também, né? Já viu o lago ali embaixo? Já. Acho que a gente tá chegando na pontinha, né? Falta 1,5 km, acredito. Só? Olha, andamos agora. Aceleramos. Encontramos o portal patagônico. Tcharam! Tcharam! Sentiu energia? Sentindo ela agora absorvendo. Que lindo. No final dessa trilha tem uma surpresa muito gostosa, que é uma casa de chá. Toda cortadinha em madeira, com os janelões, assim, bem patagônico mesmo. Oi, machucou? Não, tudo bem. E a galera sai lá de onde a gente saiu, pega um barco, ou caminhando, como a Dé falou antes, e vai direto lá na casa de chá. Mas quem vai na casa de chá vai caminhando, não vai de barco, né? Não vai caminhando. A gente vai usar a estrutura da casa de chá para conhecer e para fazer um piquenique. Os indígenas que habitam essa região se chamam Mapuche. E o nome dessa península que a gente está caminhando se chama Península de Quetrihué, que quer dizer em Mapuche, donde hay arrachán. Chegamos ao Bosque de Arraianes. E foi aqui, nesse lugar, que aconteceu a lenda que a gente ficou de contar pra vocês, que é que o Walt Disney mandou gente pra analisar tudo aqui pra filmar o filme Bambi. É muito óbvio que essas árvores têm tudo a ver com o filmezinho do Bambi, né? Não sei se vocês lembram, mas eu adorava aquele filme e eu me lembro de as árvores ser mais marronzinhas mesmo, não ser tom de árvore que nem a gente desenhava, sabe? São essas memórias que eu tenho. E olha que lindeza que tá essa árvore aqui. É uma árvore só cheia de troncos. Elas brotam do chão, ó. Olha, eu entrei no meio dela. Coisa mais linda, né? A cor dela é incrível. Os arranhões desse lugar podem alcançar 15 metros e tem alguns por aqui que tem até 600 anos. Uau! A gente caminhou um monte para chegar aqui, ou só de barco, então é um lugar que vem pouca gente e o Parque Nacional cuida muito bem. E assim, vocês vão dizer assim, parece só uma árvore, mas não é só uma árvore, tá? Quando tu tá de frente com essa árvore, tu percebe a beleza dela, a cor do tronco, eles falam que tem cor de canela, pauzinho de canela, sabe? E realmente, isso torna o ambiente bem diferenciado. Bem mágico. Bem Dá mágico. pra sentir uma energia muito gostosa essa árvore. Aí o seu Walt Disney veio pra cá, caminhou nesse bosque, comeu uma parrilla depois, uma panqueca doce de leite, e voltou para os Estados Unidos e teve a inspiração de fazer o Bambi. Não, mas ele se inspirou enquanto ele tava tomando um Fernet com coca. Ele não gostou muito do Fernet, botou uma coquinha, ó, glup, glup, fez o filme o Bambi. Pura inspiração esse lugar. Que bosque maravilhoso, né, Bê? Agora dá uma olhada com o que a gente se deparou no final da trilha. Uma casa de chá. Olha que lindeza. Essas madeirinhas. Acho que o sonho da minha vida é ter uma casa assim aí. Tu chama de madeirinha isso, Dé? Tu chama como tu quiser, mas eu quero dizer que super de bem com a vida no meio do bosque, né? E a grossura do arraial. Né? Olha que lindeza. Nossa, incrível. Mas o meu sonho é ter uma casa dessas ainda na vida. Assim, de madeirinha, com uma lareira dentro. Super linda. Fim de trilha, ou melhor, meio de trilha, né? A gente não comeu nada no caminho, estamos varados de fome. Mas já banquete. montamos o piquenique, né? Coube tudo dentro daquela mochila.
Pão. Galápagos, que a gente tem 10% de desconto. É verdade. Com o nosso cupom. Estamos indo viajar. A Dé fez um pãozinho especial. Queijo, salame, viado e azeitona, laranja e nuts. E ela trouxe até uma maionese, cara. Essa lemoa não fica sem uma maionese. Vamos comer que eu tô com água na boca. Quanto mais a gente vai fazendo trilha, a gente vai querendo se dar alguns agrados no final da trilha. Ou no meio, na hora do lanche. Hoje a gente trouxe café e chá quente. Maionese, pão e todo esse picado. A gente tá ficando bom em trilha. Nesse nosso piquenique tem uma coisa muito patagônica que a gente comprou essa semana, que é a carne de cervo, que é o viado. A gente veio procurando, né? É, o Bambi não apareceu, a gente comprou uma carninha, né, amor? É o jeito mais fácil de encontrar o Bambi. A gente fica falando que não sabe como que é a criação, mas é bem tradicional que eles têm vários animais patagônicos que eles fazem defumado, fazem em conserva, e a gente resolveu comprar. Lembra um pouco da nossa copa? E ela é bem sequinha, ó. Mas bem gostosa. Bem defumadinha, né? Uhum. E bem escura também, ó. Próxima vez viemos de barco, Dé? A verdade nossa é que a caminhada tá muito mais bonita do que chegar aqui de barco, olhar e ir embora. Tem alguns arraiantes aqui e a passarela tá bem bonita também. Mas o caminho, a caminhada, nossa, pra gente vale muito mais do que só chegar aqui, pagar 6 vezes mais e ir embora. Nessa história do barco toda aí que o Sérgio tava falando, se tu tem preguiça de fazer 22 quilômetros, faça pelo menos 11. São 11 quilômetros incríveis de viver uma natureza super intensa e ver um monte de coisa diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, não faz os 2 trajetos de barco. Se decidir pegar barco, faz pelo menos um só, não 2. Depois de fazer 11 quilômetros caminhando, ou 12, comer. Pegar um solzinho, Dé? Nossa, a gente precisou parar no sol aqui porque estava muito frio. É hora de voltar. Preguiça, né? Muita. Ai. 3 horinhas a gente tá no nosso motorhome de volta. Olha o Cusco. O vizinho tem um Cusco aqui. Não fecharam a porteira. A gente falou tão bem que não era pra ter cachorro aqui, né? Não fecharam a porteira. Ai, Debrinha sempre com os amigos dela. Terminamos a trilha e ainda 24 quilômetros. Uhul! Uau! E ainda tivemos força para passar no carro, fazer o mate e vir terminar o dia na praia, bem esticadinho para relaxar um pouco. Ver o pôr do sol. Tá uma galera reunida aqui, tá lindo demais. Esquentar com o sol também, né? Hoje a gente vai descansar, fazer uma jantinha e amanhã a gente se fala. Exatamente. Boa noite, turma! Boa noite! Obrigado por nos acompanhar na aventura. Bom dia, minha garota! Muito bom dia! Acordou com muitas dores? Ah, não. Não! Só dormi muito bem. Assim como uma anja. Uma noite completinha, né? Nem barulho de trânsito nos atrapalha. Nada. Hoje é dia de pegar um pouco de água no posto de gasolina e resolver algumas coisas pessoais por aqui, né? Sim, exatamente. Nesse posto aqui, a última vez que a gente veio abastecer água lá em 2024, começou uma nevada de gelar as mãos. Eu lembro bem das minhas mãos congeladas.
Pegando o jeito, ainda aprendendo como colocar água no carro. Nossa, hoje tá tudo tão mais fácil, né? Hoje, 10 segundos, a gente armou toda a mangueira por aqui. A mangueira ajuda, é uma coisa bastante importante, né? A gente tá tão íntimo que nem perguntou pro pessoal lá do posto se podia ou não. Não, mas a primeira vez eles já tinham dito que podia, né? Então, estamos aqui. É uma coisa super interessante aqui pela Argentina, que agora estão cobrando pra colocar ar no pneu, pra regular a pressão no pneu. Aí você paga 500 pesos, dá pouco isso, tá? Dá R$2, R$1,50. E tu tem 3 minutos. Tem gente muito ágil, que aí sobra tempo, entendeu? Aí, outro dia o rapaz pagou, usou 1 minuto e disse: galera, se quiser usar, dá tempo, vai lá. Só que a gente tava carregando água, aí não conseguimos parar com a água e ir lá. Mas tem gente lerda também, hein? Às vezes 3 minutos não dá pra calibrar pneu. Tu conseguiria, meu bem? Ah, eu... 16 segundos. 4 segundos pro pneu. Pra que pressa na vida, Dé? Né? Despacito nomás. Te molhou o pé com o que, guria? Com o respingo da mangueira. Ah, na hora que tira a mangueira ali, volta uma pressão, sabe? Molhou o pé. Bom, mas hoje tá de boa, tá 12 graus. Sim. Né? Bom, agora a gente quer tentar fazer uma coisa bem interessante. Sempre antes do inverno, a gente gosta e sempre tomou nossa vacina da gripe no Brasil. Então, tá com fome? Não, a minha barriga. Roncou a barriga. Não, então... a gente sempre tomou porque era dentista, né? E a gente sempre adorou tomar vacina. A gente se gripava quase nunca. Exatamente. Viajando, a gente nunca se gripou, né? Nunca. Até hoje, em 1 ano e 10 meses de viagem, né? Nunca se gripou. Então, já que vem um inverno rigoroso pela frente, vamos lá ver se nos dão uma vacina num país estrangeiro. Vamos tentar? Boa sorte pra nós. A primeira frase chegando aqui no hospital na Argentina foi: "Hay un solo médico." Só tem um médico para um monte de gente. A nossa América do Sul é bem parecida. O que te pareceu do hospital da Argentina? Bonitinho. Acesso livre. Bem organizado. Estamos procurando a nossa vacina. Nos mandaram direto aqui no vacunatório. Bueno, não logramos. A gente pode... Eles sugeriram que a gente tentasse fazer no privado, mas ainda assim tem que ter alguma coisa aqui pela Argentina para conseguir comprar pelo privado. A gente não foi tão fácil, só né? com carteira de identidade daqui que a gente não tem. Aham. Então não conseguimos. Mas uma coisa que eu preciso falar, todo mundo com um sorriso na cara dentro do hospital, dentro do posto de saúde, nos tratando muito, mas assim, ó, muito bem, sabe? Querendo ajudar de alguma maneira. E a gente tem falado bastante sobre isso por aqui, né, Dé? A gente está sendo muito bem tratado na Argentina, gente. A educação das pessoas por aqui é uma coisa absurda, assim. Bom, quando a gente precisa de algum serviço público, alguma coisa, as pessoas são muito educadas. São. Bom, voltando ao assunto, a gente vai ter que procurar, eu acho, no serviço privado e pagar. Porque 3 meses com menos 10 graus... Ele nunca quis fazer vacina no Brasil. Tô com frio. Eu tinha que estar sempre insistindo. Vamos fazer, vamos fazer. Agora, ele sugeriu e ele quer fazer. Tô com medo, me tirem daqui. The fire burned out. The warmth has gone away. E como num passe de mágica, nós saímos de Villa Langostura e viemos parar agora na beira de um outro lago muito conhecido de todo mundo, que é o lago Nahuel Huapi. Mas a gente não veio... Ui, o sol tá forte. Mas a gente não veio para a cidade de Bariloche, que é uma cidade muito turística. A gente veio primeiro para Dina Huapi, que é também na beira do lago, para organizar a vida para seguir viagem. Demos uma fugidinha do vento aqui para falar melhor com vocês, porque tá um vendaval na beira d'água. Esse lugar que a gente tá, ele é super famoso para nós, viajantes de motorhome. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Ele fica entre Villa Langostura e Bariloche. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, sabe como? Como? Procurando aluguéis baratos ao redor de Bariloche, quando a gente vinha de carro. Mas é um lugar que super aceita motorhome, tem uma vista super bonita para as montanhas lá no fundo e dá para ver um cantinho de Bariloche daqui. A gente parou aqui em Dina Huapi porque a nossa ideia é começar a organizar o carro pro super inverno que tá chegando.
A gente vai organizar a vida por aqui antes de ir para Bariloche, porque na Bariloche é muito movimentada, tem muitos avisos de cuidado em termos de roubos de motorhomes, esse tipo de coisa. Então a gente vai se organizar por aqui. A nossa ideia é ir para Bariloche para conferir alguns quesitos do carro, para não deixar nada congelar e se entregar para o inverno Patagônico. Semana que vem a gente vai curtir um pouquinho de Bariloche e mostra pra vocês. Então, beijo, galera. Até o vlog que vem. Fiquem com a gente.